A graça e a paz do Senhor a todos, amém? Quero dizer que eu me sinto alegre, feliz de estar aqui com vocês nessa noite, de estar vendo um belo grupo de jovens, alguns são adolescentes, né? E fico muito feliz, muito alegre com isso, porque há uma palavra da parte de Deus para você. Ouvir a palavra de Deus é muito importante. Quero ler um versículo que está no Salmo 119. Na verdade, nós não temos um versículo temático, ou um texto temático, mas eu quero ler esse versículo como ponto de partida de algo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Abra Salmo 119 e mantenha aberto aí no Salmo 119. Seja a sua Bíblia impressa ou a digital. Eu vou ler o versículo 9 com você. Encontraram? Bem? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Vocês prestaram atenção nesse versículo? Ele é dirigido aos jovens, bem? Dirigido aos jovens. Como? De que maneira? Então há maneiras, há modos, há formas de se manter puro o caminho. E é sobre estas coisas que eu quero refletir com você nessa noite. É claro que essa palavra serve para o jovem e também serve para o adulto. Mas a pureza de caminhos, ela precisa ser trilhada durante uma vida toda. Por isso, talvez seja essa a intenção do salmista, que a propósito não tem identidade conhecida, quem escreveu esse salmo. Alguns imaginam que foi Davi, outros refutam a ideia, acham que não foi Davi, mas também não sabe quem pode ter sido. O fato é que o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia, ele tem 176 versículos, ele é um cântico, ele começa com a primeira letra do alfabeto hebraico e vai até a última, então é como se fosse 22 conjuntos, variando de 9 a 10 estrofes, né? Na música é chamado de estrofes, aqui está dividido em versículos, e ele, todo o Salmo 119, diferente dos outros salmos, da maioria dos salmos, ele fala a respeito de um único tema. Um único tema, todos os 176. Fala do valor da palavra. Então, aqui no tema desse salmo, que foi colocado aqui na minha Bíblia, né, que eu tenho, que é Almeida, Revista Atualizada, diz: a excelência da lei divina. Palavra significa lei. Então, quando ele diz de que maneira poderá o jovem guardar por o caminho, e é uma pergunta retórica, porque a resposta está na parte final do versículo, na parte B, ele diz, observando-o. Quer dizer, o jovem precisa observar o caminho dele segundo a palavra. Então, quer dizer que, enquanto ele vai caminhando, enquanto esse jovem vai andando, caminhando, ele vai observando a palavra. É como se a palavra fosse um mapa. É como se ela fosse um sinal de GPS, aonde ele vai dizendo, olha, é por aqui, é por ali. E quando você sair daquele caminho, ou tentar desviar dele, ele vai te redirecionar de volta. Porque o objetivo está determinado. O alvo está predefinido. Quando você diz para onde você quer ir, aonde você quer chegar. Nós vimos aqui na dinâmica de hoje, que a Geisa organizou, que às vezes você pode ficar confuso, né? Sim ou não? Você não sabe exatamente quais são os intermediários. Na dinâmica eu não sabia nem qual era o objetivo, não é verdade? Sabia que você tinha que cumprir uma missão, mas não sabia qual era o objetivo. E aí as sinalizações foram sentadas. Algumas vezes
haviam ruídos nessas sinalizações, né, Israel? Nem sempre as sinalizações eram as mais adequadas. Alguém falava rápido, rapidez, e na verdade não tinha nada a ver com rapidez, é apenas uma sequência. E isso confunde. Se torna mais difícil cumprir a missão porque esses ruídos que acontecem, esses distúrbios, esse entendimento que nem sempre é o ideal, o perfeito, vai levando você a desviar da rota. E na vida de cada um de nós, será que existem ruídos? Vocês entendem o que significa ruídos? Estou usando aqui um palavreado dos meios de comunicação, né? Os meios de comunicação usam essa palavra ruído. Quando você está olhando, hoje as televisões não são assim, dificilmente você vê um embaralhar de imagem, mas na minha época, quando a televisão ainda não era tão avançada, as pessoas ficavam colocando um bombrilzinho na antena da televisão, porque a imagem, tinha hora que a imagem torcia, ficava assim meio na diagonal, tinha hora que o sujeito ficava achatado, outra hora ele ficava muito comprido. É das imagens de uma televisão chamada com tubo de raios. Então o sinal, a qualidade do sinal era muito importante, ainda hoje. As televisões que não têm um cabeamento digital, né, as televisões que usam antena, acontece isso, tem hora que perde inclusive a imagem. Você nunca viu isso? Tem hora que perde tudo. O canal some. Aí fala, falha na comunicação. É assim ou não é? Já aconteceu com você? Você já viu isso acontecer? Falha na comunicação, e aí entra um outro canal, você está sintonizado numa rádio, de repente entra outra no lugar. Já aconteceu com você? Comigo acontece sempre. Sintonizo na rádio tal, de repente aquele sinal fica fraco, entra um outro sinal um pouco mais forte e ele toma o lugar daquele outro. Estou ouvindo um programa de esporte, de repente entra uma música sertaneja lá, sem mais nem menos. Né? A gente chama isso de ruídos na comunicação. Quantas vezes as pessoas acusaram você, nos acusa de displicência, falta de atenção, e especialmente as mães gostam de dizer assim, mas eu te falei 10 vezes, e você não prestou atenção, é por isso que você não entendeu. Já aconteceu isso? O professor já falou isso para você? Então, na verdade, às vezes nós perdemos a atenção. E porque alguém está falando com a gente, alguém está conversando, ou porque nós estamos pensando em outra coisa. Tudo isso são ruídos nas comunicações. Mas nós precisamos estar entendendo que há um objetivo, que há um lugar onde nós queremos chegar. Aqui nós estamos no meio de um pessoal bastante jovens. Tem gente que ainda não chegou nem ainda na fase da juventude, porque ainda é adolescente, pré-adolescente. E nessa fase da idade, há muita coisa acontecendo, há muita conversa. Não necessariamente conversa verbalizada, mas há muita coisa acontecendo dentro da nossa cabeça, da cabeça do jovem, sim ou não? Do adolescente. Há muito sentimento, há muitas emoções. E há muitas propostas também. Há muitas vozes que dizem é para a direita, e outras dizem, não, é para a esquerda. Há algumas vozes que dizem, olha, agora você precisa de correr. Mas tem algumas que dizem, não, você tem que parar. Outras dizem assim, olha, você tem que ir para frente. Outras não, agora é hora de você recuar, de voltar atrás. Então saber por onde caminhar, como caminhar, na dinâmica, como é que nós precisamos de andar em relação às coisas da nossa vida, não é uma coisa simples, né? Não é tão simples assim. Os jovens têm muitas dúvidas, muitas, porque é próprio da idade do jovem que as coisas estão para frente. A faculdade está pela frente. Às vezes o curso universitário que você quer fazer. A carreira que você quer fazer com
curso universitário ou não, porque nem todas as pessoas precisam de ter um curso universitário para ter uma carreira, não é verdade? E inclusive isso passa a ser dúvida de muita gente. Faço o curso da universidade ou não? Fico trabalhando aqui onde eu estou, mas ao trabalhar aonde eu estou me impede de fazer um curso de faculdade, ou eu saio daqui e vou correr atrás daquilo que eu considero um sonho, que é fazer um curso universitário. Todas estas dúvidas são dúvidas que acontecem com todo mundo, inclusive com os mais experientes, com as pessoas mais velhas. Mas acontece fortemente quando se é um adolescente, quando se é um jovem. E precisamos de respostas para cada dúvida. Sim ou não? Tem alguém aqui que precisa de uma resposta? Tem? Tem gente aqui que tem muita pergunta e precisa de resposta, sim ou não? Eu sei que tem. Porque às vezes as pessoas jovens olham para os mais velhos e imaginam que as pessoas já nasceram velhas, né? Especialmente quem é muito jovem, já pensa que a pessoa já nasceu com cabelo branco, porque desde quando ele conhece essa pessoa já tinha cabelo branco, então pensa que ele já nasceu desse jeito. Mas na verdade, não importa a idade que uma pessoa possa vir a alcançar, ele já foi criança, já foi adolescente, já foi jovem, já teve as mesmas dúvidas, as mesmas preocupações. Quantas pessoas aqui têm menos do que 14 anos? Levanta a mão. Menos do que 14. Tem 4 aqui. Quantas pessoas aqui têm exatamente 14 anos? Tem uma ali. Então tem 4 com menos de 14, e tem uma com 14, e o restante tem mais do que 14. Então quando eu cheguei na igreja, eu tinha 14, então era da idade daquela mocinha ali. E só era mais velho do que 4 que levantaram as mãos, que tem menos do que 14. Então era bastante jovem, adolescente. E quando eu cheguei na igreja, um ano depois de eu ter chegado, eu tive uma palavra da parte, que eu entendi que era da parte do Senhor. Ela foi dirigida a mim como se fosse a palavra do Senhor, porque foi uma palavra de profecia. Eu estava de joelho orando, alguém colocou a mão na minha cabeça e declarou uma palavra de profecia. E naquela palavra de profecia, ele disse assim: vou te dar conhecimento. Quer dizer, vou te dar conhecimento do homem e vou te dar conhecimento da minha palavra. Quer dizer, duas coisas. Então, o conhecimento natural e o conhecimento espiritual. Eu tinha apenas 14 anos. E sabe de uma coisa? Eu absorvi aquela palavra. Porque nós podemos fazer duas coisas com a informação que nos é dada. Nós podemos absorver a informação e podemos jogar fora. Você guarda tudo que você ouve? Armazena tudo? Você conduz a sua vida por tudo que dizem para você? Claro que não, né? Mas é verdade que muitos de nós podemos tomar decisões e guardar dentro de nós informações que são ruins. É ou não é? Muitas vezes as pessoas dizem para você que você é desajeitado, que você é uma pessoa assim. Não vou nem repetir as palavras, que você sabe de quais eu estou falando. Que tem uma palavra que se chama bullying, né? Já ouviu falar de bullying? E o bullying é exatamente colocar defeito nas pessoas. É exatamente tentar atingir a autoestima da pessoa. Às vezes a pessoa não sabe. Acha que aquilo é uma brincadeira, mas na realidade a maioria dos bullying está atingindo a autoestima. Quando fica falando assim, ô gordo, ô magrelo. Não é assim? A pessoa gosta de fazer isso. Mas será que as pessoas se preocupam em que ao chamar uma pessoa que está acima do peso de gordo, não está talvez entristecendo ela? Não está magoando? Ou chamar ele de magrelo? Ou chamar de baixinho, de tampinha, né? Ficar chamando ele de desengonçado. Às vezes as pessoas levam isso como uma brincadeira. Mas são palavras que estão sendo lançadas, que estão entrando aqui no ouvido e às vezes elas descem para dentro do coração. E a pessoa começa a alimentar
o seu coração, os seus sentimentos com essas palavras. E dizer, não, eu sou um desajeitado mesmo. E às vezes a pessoa chama, burro. Você fala alguma coisa que está errada e a pessoa logo te taxa, coloca um carimbo e diz, você é burro. Não é? E até pais que falam para filhos palavras desse tipo. Você é um desajeitado. Você não faz nada que presta. Tudo que você faz é mal feito. Não é? Então a pessoa começa a rotular. Não importa, às vezes você errou uma vez, duas, três, mas será que compete a pessoa dizer que tudo que você faz é errado? Você errou duas, três vezes, ou mais de duas vezes, ou mais de três, mas nem por isso poderia ser taxado de tudo que você faz é errado, porque você faz coisas certas também. E às vezes nós vamos alimentar com esse tipo de palavras, isso vai descer ao coração, e você vai começar a conduzir a sua vida por esse tipo de coisa ruim. Palavras ruins, que são instruções às avessas, são desinstruções. Não é? É como se você tivesse que chegar a um objetivo e agora o GPS te manda ir para um lugar que você não vai chegar no seu objetivo nunca. Você entende? Como se alguém roubasse o seu programa, lá o Waze, e colocasse um outro, que te leva para um outro lugar, para uma direção contrária. Mas isso existe de fato? Existe espiritualmente, de fato, e existe materialmente, naturalmente também. Do ponto de vista humano existe. Nós costumamos chamar isso de conselhos errados. Não é? Conselhos errados. Pessoas que vão dizer assim, olha, porque vamos ali, vamos tomar uma. Você vai dizer, eu não bebo. O que é isso? Você não sabe o que você está perdendo. O dia que você tomar uma dose, o dia que você tomar uma cerveja, uma gelada, você vai ver que você vai gostar demais. Tem uma mensagem dessas que, não sei se é do Instagram ou do YouTube, que o sujeito está assim e diz, eu sou crente. Aí o cara lá do bar, né? Ele diz, rapaz, mas olha, por que você não bebe? Olha, Jesus bebeu, você sabia que ele bebeu? Um vinho, não sei o quê. Olha para essa cerveja, olha que beleza, olha, está até suando. Aí o sujeito começa, é verdade, já está até suada, né? Está geladinha. E ele vai falando. Aí ele falou, rapaz, ele vai citando alguns exemplos. Olha, Jesus bebeu vinho, aí vai falando. Aí por fim ele fala, você sabe que você tem razão? Acho que eu vou tomar um gole. E quando ele toma, ele pergunta assim, vem cá, você é um cara descolado, qual é o seu nome? Ele falou assim, Satanás. Você já viu esse vídeo? Ele corre por aí. Então, na verdade, esses conselhos vão surgir. Você é um rapaz, você é uma moça, você acredita na pureza, você acredita que é isso que Deus quer, mas de repente vem conselhos, vem sugestões, e aí você fica sem saber, embarco ou não embarco, entra nessa ou não entra. Então nessa noite eu quero te dar algumas instruções que vêm da palavra, todos estão no Salmo 119, todos os versículos que eu quero citar. O primeiro deles, pureza de caminho. Não é apenas ouvir, não é apenas carregar esse livro aqui, Bíblia Sagrada, mas é viver de acordo com a palavra. Amém? Deixa eu repetir. Não é ler, não é conhecer, mas é viver de acordo com a palavra. Quantos estão me entendendo? Viver de acordo. Como é viver de acordo com a palavra? Ele diz, observando segundo a tua palavra. Então é como se, quando você vai fazer alguma coisa, você compara isso com o que está escrito na palavra, com o que a palavra diz. Acho interessante quando a mulher do patrão, do dono, né, de José, porque José era um escravo, mulher de Potifar, tenta seduzir ele. Qual foi a resposta de José para aquela mulher? Era uma mulher adúltera, sim ou não? Todos sabem o que é adultério? Todos sabem o que é um adultério? As menininhas sabem o que é adultério? Adultério é quando uma pessoa que é casada relaciona sexualmente com a outra pessoa.
que não é o marido ou a esposa. Isso é que é adultério. Então aquela mulher tinha um marido, que era Potifar, e ela quer se relacionar sexualmente com José. José era servo. E José responde, olha, eu não posso fazer isso. Por quê? Potifar, o meu senhor, entregou todas as coisas para mim administrar, mas ele não entregou vocês. Você é a esposa dele. Mas ele faz mais do que isso. Ele diz, como eu pecaria contra o meu Deus? Interessante, né? Como eu pecaria contra o meu Deus? Ele entende que ele pecaria contra o senhor dele, Potifar, mas ele também entende que ele pecaria contra Deus. Às vezes as pessoas não entendem isso. Que quando comete uma coisa desse tipo, ele está pecando contra Deus, não é somente contra a pessoa. Porque pecar contra Deus é ofender o direito do próximo. Certo? Então, quando eu pego 10 reais, ou R$1 que seja, 50 centavos, que não é meu, que pertence a outra pessoa, e ele não me deu, eu estou pecando contra aquela pessoa e também estou pecando contra Deus. Você entende isso? Eu ainda não estava na igreja. Nós já havíamos mudado para Goiânia. Meu pai adquiriu uma mercearia, que era um bar e mercearia, ali na Vila Redenção. E eu trabalhava no balcão, junto com a família. A família toda trabalhava na mercearia. Era de frente de um colégio grande que tem na Vila Redenção, chamado Ribas Júnior, lá na rua R4. E na hora do intervalo à noite, era um tumulto. Vinha aquele tanto de jovens, de meninos. Um pedia uma coca, outro pedia um negócio, outro pedia outra coisa. E essa ia entregando assim, e nós não tínhamos um critério de paga primeiro e recebe a mercadoria depois. E então muita gente saía sem pagar. Aproveitava o tumulto, pegava o que queria e não pagava nada. Mas isso me tocou um fato de que eu estava na escola um dia, um rapaz que eu digo, devia ser mais velho do que eu era adolescente de uns 12, 13 anos, ele devia ter uns 15, 16, e ele me chamou assim, e pegou um cruzeiro, porque a moeda era cruzeiro, uma notinha de um cruzeiro, e chegou, me entregou aquela nota e falou assim, olha, isso aqui é uma Coca-Cola que eu peguei lá na mercearia do seu pai e não paguei. E agora eu estou na igreja, eu aceitei Jesus, e a minha consciência está mandando eu pagar um cruzeiro daquela Coca-Cola que eu peguei sem pagar. Eu fiquei olhando para aquele rapaz e eu fiquei pensando, puxa vida, coisa interessante. Não entendi exatamente o que é esse negócio de aceitar Jesus. Nós não éramos, a minha família não era uma família de evangélicos, a minha avó era, mas nós não éramos. Mas isso eu nunca esqueci desse episódio. Aquele rapaz não precisava de pagar aquilo, ninguém estava acusando ele de nada, eu não sabia, ninguém ficou sabendo, mas Deus sabia. E no momento em que ele entendeu que tinha cometido um erro, ele quis resolver a situação. Eu acho que isso é manter o caminho puro, observando a palavra do Senhor. O que é seu, o que é do outro é do outro. Não importa se seja uma coisa à toa, não importa se seja uma coisa de pouco valor ou se seja de muito valor. Quando a gente se apropria de algo que não é da gente, não é pelo valor, mas é pelo símbolo. Não é meu. Eu não posso levar para mim. E eu entendi isso tão claramente quando eu fui crescendo, amadurecendo na palavra do Senhor, que eu entendi uma coisa. Haveria de ter uma moça para mim, uma mulher para mim. E eu seria também dessa mulher, seria o único dela. Eu compreendi isso ainda na minha juventude, antes de ter cabelos brancos, antes de me casar. Eu casei com 24 anos. Então namorei dos 21 até os 24. Com aquela que é a minha esposa hoje. Namorei com outras meninas, outras mocinhas. Mas sabe o que eu pensava quando eu tinha a possibilidade de ter uma intimidade maior com uma namorada? Pensava assim, essa moça provavelmente não vai ser a minha esposa.
Então, como é que eu vou me apropriar de uma coisa que é de outro homem? Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Como é que eu vou tomar posse de alguma coisa que é de outra pessoa? A Bíblia diz que homem e mulher, pelo casamento, se tornam uma só carne. Não é verdade? E serão uma só carne. Então, com quantas pessoas eu vou ter ali, eu vou ter relação de uma só carne? Porque o vínculo sexual, como diz o apóstolo Paulo, agora é Paulo lá no Novo Testamento falando, que quando o homem se une com uma mulher, ele se faz um com ela. E ele está falando de sexo. Está falando de casamento, ele está falando de sexo. Então ele fala assim, como você se ajuntaria a uma meretriz? Então no momento em que você está, meretriz é prostituta. Paulo usa essa palavra meretriz, muita gente não sabe nem o que é isso. Prostituta. Ou, pelo contrário, como uma moça se unirá com um rapaz de programa, ou que não seja de programa, mas que seja uma relação fortuita. Olha aqui, quando dois jovens, uma moça, um rapaz, se unem sexualmente, o nome disso não é adultério. Olha aqui para mim. O nome disso não é adultério, porque não são casados. O nome disso é fornicação. Fornicação é o ato sexual de duas pessoas que não são casadas, que não têm compromissos ainda matrimoniais. Fornicação. E a fornicação também é uma coisa que é pecado. Sabe por quê? Porque Deus está reservando algo especial para você. Moça, Deus está reservando algo especial para você. Rapaz, Deus está reservando algo especial para você. Mas quando eu começo a me apropriar daquilo que não é o que Deus tem para mim, o que é especial, aí as coisas começam a confundir na minha cabeça. Entenda isso. Começa a complicar. Porque o casamento é uma coisa extremamente importante. Ele abre todo o caminho de uma vida a dois. Mas precisa ser com a pessoa certa. Porque se for com a pessoa errada, ele abre um caminho desastroso muitas vezes. Fracasso, derrota. E o ato sexual, ele começa a confundir a cabeça da pessoa. Porque ele já não está pensando, não vai pensar mais com a razão, começa a pensar mais com as emoções, com a carne, com o impulso da carne, o desejo da carne, a lascívia. E como é que eu vou escolher e saber que a pessoa é certa, é aquela pessoa? Primeiro eu preciso do Espírito de Deus. Amém? E quando eu perco a comunhão com o Espírito de Deus, porque eu me torno uma pessoa que relaciona aqui, ali, colar, com A, B e C, como é que o Espírito de Deus vai me conduzir, me dirigir, se eu passo a ter uma vida desregrada, uma vida em que eu não tenho pureza, que eu não observo a palavra de Deus? Quer dizer, eu quero andar no mapa, eu quero chegar eu quero chegar no objetivo, mas eu não sigo o mapa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu quero chegar naquilo que é o projeto de uma vida. Qual que é o projeto de uma vida? Alguém pode dar uma sugestão? O que é um projeto de uma vida? Em termos de alcançar o objetivo, o que seria isso? O que seria isso? Um de cada vez, por favor. Formar uma família é o objetivo de uma vida, né? Mas, o que mais? Faculdade. Faculdade pode ser, mas eu acho que o objetivo é uma coisa que você constrói com as ferramentas. Você está falando de uma ferramenta, né? A faculdade é uma ferramenta. A gente não tem como objetivo, sim, fazer por fazer, não é? Você quer o quê? Uma carreira, uma profissão. Para quê? O objetivo de uma vida é ser feliz. Concorda? O objetivo de uma vida é ser bem-sucedido. Sim ou não? Ninguém quer uma carreira por ter. Você quer uma carreira que te traga satisfação. Sim ou não? Você quer uma carreira que coloca comida na sua mesa, um trabalho, com dignidade. Sim ou não? Você quer uma família? Só isso? Constituir família? Só isso? Não, você quer ser feliz com essa família. Você quer que essa família
te traga prazer. Porque quantas pessoas têm família e estão infelizes com essa família? Porque é uma família desajustada, cheia de conflitos, de guerra. Quantas pessoas casam e depois desejava nunca tivesse casado, né? Queria voltar atrás e apagar aquele dia do casamento. Por quê? Porque o casamento não é bom. Como é que você faz isso? Observando segundo a tua palavra. O versículo 11 do Salmo 119. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, quer dizer, a palavra do Senhor, aqui dentro do coração. Não é aqui, ó, nesse livro não, tá? Não é aqui não. Aonde é? Aqui dentro do coração. Para não pecar contra ti. No dia da proposta do pecado, será que a proposta do pecado surge para todo mundo ou surgiu só para mim? Durante a minha vida. Surge para você também? A proposta de pecar surge para você? Surge, claro que surge. Nós agora mesmo estávamos falando de propostas, de conselho. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. E aonde é que a palavra precisa estar? Dentro do coração. Às vezes você vai ler o Salmo 119, 176 versículos. Você vai ler sobre o valor da palavra, mas isso pode ficar apenas aqui na cabeça, aqui nos olhos. Às vezes você pode colocar a opção de ouvir, tem muita gente que ouve, né? Bíblia em áudio, os Salmos em áudio, mas entra aqui e sai do outro lado. Mas quando a palavra entra no coração, então ela vira um princípio de vida. Você toma suas decisões baseado naquilo que a palavra do Senhor fala para você. Amém? Então você vai deixar de fazer alguma coisa, ou vai fazer alguma coisa de acordo com aquilo que a palavra do Senhor te orienta. Tem um versículo na Bíblia que fala a respeito de Israel, e o Senhor diz assim, através de um profeta: quando vocês estiverem caminhando, vocês vão ouvir uma voz atrás de você dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Esse é o meu caminho, ande por ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos aqueles que um dia conhecerem a palavra, vai ouvir a voz, até certo ponto. Chega uma hora que você está tão longe do caminho que você já não ouve mais. Já não ouve mais. Judas, ele ouviu a palavra? O que vocês acham? Judas, o Iscariotes, discípulo de Jesus que o traiu. Vocês acham que ele ouviu? Sim ou não? Ele passou 3 anos e meio andando com Jesus. É muito tempo, não é? 3 anos e meio. Até porque era tempo integral. Jesus dormia na companhia desses homens, acordava, tomava café, almoço e janta. E Judas ouviu as mensagens, viu milagres, viu o próprio Jesus pregar. E o que ele faz? Ele guardou a palavra no coração dele? Não. Ele rejeita a palavra. E por causa de 30 moedas de prata, por conta de 30 moedas de prata, ele traz Jesus. Mas deixa eu reformular a minha afirmação. Foram as 30 moedas de prata que fizeram ele negar Jesus? Ou negar não, trair Jesus? Não. Sabe o que fez ele trair Jesus? É porque a palavra nunca entrou no coração dele. É porque ele nunca foi convencido de quem ele era. Ele era discípulo de Jesus. Ele era amigo de Jesus, porque o Salmo 24 diz: o meu amigo íntimo, aquele que comia comigo no meu prato, virou contra mim o seu calcanhar. Aqui é um salmo que é messiânico, ele reflete esse fato de Jesus, né? Virou o calcanhar, comia, amigo íntimo. Então ele ouviu, mas não creu. Ouviu, mas não se alimentou dessa palavra. Então o versículo 11 diz: guarda a palavra no coração para não pecar contra ti. O versículo 50 e o versículo 92, rapidinho eu já vou terminar, não vou demorar muito mais. O versículo 50 diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica.
Então a palavra do Senhor também é um consolo para nós no momento da angústia. No momento em que nós nos sentimos angustiados, nós precisamos nos agarrar em alguma coisa. No momento em que nós nos sentimos fracos, nós precisamos firmar em alguma coisa. Eu ainda era bem jovem ainda, tinha saído de um curso técnico, terminado, estava nessa faixa de 19 anos, e tinha um sonho de fazer uma universidade, uma faculdade. E estava trabalhando muito. Entrava às 7 da manhã, saía às 6 da tarde, tinha dia que eu saía às 8 da noite, chegou um dia que eu saía até 11 horas da noite. E nesse dia, na verdade, nessa noite que eu saí às 11 da noite, eu voltei para casa e eu voltei assim meio arrasado. Fiquei olhando a minha vida, tinha levantado às 7 da manhã, tinha trabalhado o dia inteiro, tinha retornado às 11 horas da noite. E aí, sabe de que eu lembrei? Daquela palavra, quando eu tinha 14 anos, que disse que o Senhor me daria conhecimento do homem e da palavra dele. Eu pensei, mas onde é que está esse conhecimento do homem? Tem disso que seria um curso universitário, que seria uma faculdade. Não vou fazer faculdade nenhuma trabalhando desse tanto. Trabalhando dessa maneira. Como é que eu vou fazer uma faculdade? Eu tinha um amigo, né? Ainda é meu amigo até hoje. Ele é meu amigo desde os 14 anos. Ele é 2 anos mais velho que eu. E ele chegou lá em casa, sentou assim, e naquela noite ele foi meu ouvido, né? Aliás, ele foi meu ouvido para mim falar. Falei, Francisco, tem coisa errada na minha vida. Trabalhando esse tanto e ganhando pouco, eu ganhava um salário mínimo e meio, né? Daria hoje uns 2.000 e poucos reais, um pouco mais de 2.000. Chegar a lugar nenhum. E a minha faculdade? Tomei uma decisão naquela noite. No dia seguinte, quando eu cheguei no trabalho, para dar uma força à minha decisão, olha só, umas coisas não acontecem por acaso. Eles tinham promovido uma demissão de pessoas. Tinha demitido a metade do quadro técnico. Eu era do quadro técnico. Eu trabalhava com manutenção de sistemas de telefonia e eles tinham me mantido. Interessante. Era um negócio para me ficar, não é? E tinha um aumento. Quando eu falei, não, mas vocês vão mandar metade do pessoal embora? Quer dizer que quem ficar vai ter que trabalhar mais ainda? Não, mas tem um aumento já para você. Eu falei, de quanto? 20%. Falei, não, pode fazer a minha demissão, porque eu quero a minha demissão, vou embora. Então eu subi um pouquinho, ia ficar com menos de 2 salários mínimos. Mas sabe por que eu tomei essa decisão? Não era só porque eu estava ganhando pouco, é porque tinha um propósito, porque tinha uma promessa. Havia uma promessa da parte de Deus que eu alcançaria um nível elevado de conhecimento. E eu percebi que eu estava no caminho errado. Tinha me levado para uma esquerda, para a direita. Estava fazendo um trabalho honrado, não estava fazendo nada pecaminoso. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. E a palavra do Senhor vai nos instruir, não é só porque você está errando, pecando. Não, é para que você ande no caminho reto que te leva àquilo que Deus tem para a sua vida. A um propósito excelente, a uma vida excelente, a uma vida abundante que Ele tem para nós. E na angústia, diz o texto aqui, ó, tu me consolas na minha angústia, e a tua palavra me vivifica. Mas também você pode interpretar isso, as tuas promessas me vivificam. Deus tem promessas para mim. Deus tem promessas para você. Amém? Você aceita isso? Que Deus tem promessa? Eu não sei qual é o momento que Deus vai prometer algo especificamente. Ah, pastor, você está falando daquelas promessas que a Bíblia diz? Lá existe um monte de promessa na Bíblia? Não, eu estou falando dessas promessas, mas também estou falando de uma promessa específica, que Deus vai dirigir a você em um determinado momento. Talvez você vai ler a Bíblia e vai ler um versículo que todas as pessoas vão ler, mas é para você a promessa, é para você. E quando você lê, isso vai entrar no seu coração e você vai absorver e diz, Deus falou comigo hoje na palavra. E Deus me prometeu algo especial. Você faz isso? Eu faço. Inclusive eu quero aconselhar você, quero instruir você a ter uma Bíblia desse tipo, impressa.
Amém? Pastor, mas qual é a diferença de uma Bíblia impressa e de uma Bíblia digital? Sabe qual é a diferença da Bíblia impressa e da digital? Aleatoriedade. Eu leio isso aqui de forma aleatória. A digital não, tem que falar lá, ó, João 3, versículo 6. Eu faço assim, muitas vezes eu oro e falo, Senhor, o Senhor vai falar comigo na tua palavra agora. Eu não sei aonde é, mas eu sei que o Senhor vai falar e fala comigo, e eu abro. E aí eu falo, é aqui nesse versículo. E não somente comigo, mas com outras pessoas. E aí eu leio e eu entendo. Nem sempre acontece, mas tem hora que acontece tão claramente, que eu não tenho dúvida de que Deus está falando comigo. Quantas vezes Deus me dirigiu e orientou dessa maneira? Quantas vezes? Do tipo assim, de eu perguntar, Senhor, eu estou para entrar ali naquele prédio agora para resolver um problema, uma dificuldade, eu estou com um problema muito difícil de ser resolvido. E eu quero saber, Senhor, o Senhor vai me abençoar? Esse problema será resolvido? E eu abro a palavra, o Senhor vai falar comigo na palavra. Tem uma vez que eu abri exatamente com esse tipo de pergunta, o Senhor diz, vai e recebereis. E de recebereis. E bem, não tem uma maneira mais clara de resposta, né? Estou perguntando, se eu for, o Senhor vai me abençoar? E de recebereis. E aconteceu exatamente. Eu cheguei ali, fiquei esperando a hora de ser atendido. Quando eu fui atendido, eu disse, olha, eu preciso disso e disso e disso. E era uma coisa difícil ser atendido. E a pessoa fez. Talvez possa ser inexplicável. Por que aquela pessoa fez? Mas ela fez. E eu tenho certeza que é a palavra de Deus. Versículo 63, essa aqui vocês vão gostar. Versículo 63, critério para relacionamento. Companheiro sou de todos os que temem e dos que guardam os teus preceitos. Ora, se você for companheiro de pessoas que abominam a palavra de Deus, que vivem uma vida desregrada, um sujeito que gosta de ir para os botecos e beber, encher a cara, uma pessoa que tem uma postura de não ter compromisso nenhum com as coisas certas, você acha que você vai continuar vivendo uma vida pura? Você acha que vai? Andando nessa companhia? Certamente não vai. Tem hora que você tem que escapar e sair rapidamente, porque a gente não mostra força nos tentando, a gente mostra sabedoria quando a gente foge da tentação. A gente tem que fugir dela. A gente tem que fugir. Se você sabe que você vai ser tentado, então não passa nem perto. E então, companheiro sou de todos que temem o Senhor. Ela dá sabedoria, versículo 98. Ela também dá prudência, versículo 100. E agora quero encerrar com o versículo 105, que é um dos versículos mais citados da Bíblia, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Então, você já experimentou andar no escuro? Já experimentou fechar os olhos, vendar e sair andando? O que vai acontecer? Você vai dar testada, vai cair, sim ou não? Mas esse versículo diz, lâmpada para os meus pés e a tua... Por que para os pés? Porque os nossos pés é que nos levam. E luz para o meu caminho. É a palavra do Senhor. Isso aqui é luz para o seu caminho. Amém? Se você andar segundo a palavra do Senhor, você nunca vai estar sem saber o que está acontecendo. Você sempre vai saber aonde você está, de onde você está vindo e aonde você vai chegar. Porque você está vendo sinais. Tá? Não é aqueles sinais que às vezes você não consegue decifrar, mas são sinais claros e nítidos. Eu quero nessa noite orar com você, amém? Quero orar com vocês, jovens, adolescentes. Quero chamar vocês a ficar de pé. Quero convidar vocês a ficar aqui na frente. Eu quero orar para que você entenda nessa noite que o Senhor tem um caminho precioso para você.
Pode chegar aqui, impõe essas cadeiras para lá, por favor. Chega aqui, por favor. Eu quero que nessa noite vocês entendam que Deus tem um caminho de bênção para você. Amém? Às vezes o seu objetivo não é tão grande como o que Deus tem. Às vezes você está se nivelando por baixo ainda. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim, que não subiu ao coração do homem, nem chegou ao seu entendimento, aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então amar a Deus faz com que Ele trace um caminho de êxito para nós. Olha, Deus não tem caminho de fracasso e derrota para ninguém. Deus não tem um casamento desastroso para você. Deus não tem uma carreira, uma profissão mal remunerada, uma profissão ruim para você. Não tem. Se isso acontecer com alguém aqui, não é porque Deus tinha isso para você. Não é. Eu afirmo isso com toda a convicção. Às vezes nós deixamos de entender a voz de Deus. Como aquela vez que eu estava dizendo para você, naquela noite, eu ouvi a voz do Espírito e Ele me conduziu. Você sabe quanto tempo passou depois daquele dia para que eu estivesse trabalhando na Universidade Federal, na Escola de Engenharia Elétrica, onde era o meu sonho de estudar, queria fazer engenharia elétrica. Eu já tinha feito o curso técnico de eletrotécnico, queria ser engenheiro eletricista. Você sabe quanto tempo passou? 20 dias. Só 20 dias. Meu tio ligou para mim e falou, Ailton, você está desempregado, não está à toa. Olha, tem uma vaga para técnico aqui nos laboratórios da engenharia elétrica. Sabe o que eu tive que fazer? Uma entrevista. Era 1984. Não entrava só para o concurso é depois de 88. Foi uma entrevista. Em 84 eu entrei, no final do ano, entrei como técnico de laboratório. E em 85 eu estudei, em 86 eu estava aprovado no vestibular da engenharia elétrica. Mas sabe por que eu passei? Porque eu tinha tempo para estudar. Aí, em vez de trabalhar, 10, 12 horas, eu trabalhava só 6 horas por dia. Só num período, das 7 às 13. E tinha o resto do tempo para fazer cursinho para estudar. Ouvir a voz do Senhor é assim, às vezes é sutil. Às vezes Ele fala dentro do seu coração. Ele não manda um WhatsApp, uma mensagem, às vezes não é uma mensagem de áudio, mas é aí dentro do seu coração. Por isso o seu ouvido precisa estar aberto, atento. Por isso você precisa estar conectado em Deus. Como vocês estão fazendo aqui hoje. Essa noite de sexta-feira vocês podiam estar em tantos outros lugares, mas vocês escolheram estar na casa do Senhor. Vocês poderiam estar conversando com tanta gente, mas vocês escolheram estar ouvindo a voz do Senhor, sim ou não? E Deus está falando com você aqui nessa noite. Você crê nisso? Você aceita isso? Pela fé? Deus está falando com você aqui nessa noite. Deus tem vitória para você, João Vitor. Deus tem para você, Daniel, Ana Rebeca, Israel. Deus tem coisas maravilhosas. Se sintam citados todos vocês. São exemplos que eu estou dando. Deus tem coisas para vocês maravilhosas. Busque o altar do Senhor. Davi diz, prefiro estar às portas da casa do Senhor um dia do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Davi é bem sucedido. Davi sai de pastor de ovelhas para se tornar rei de Israel. Deus tem para você algo extraordinário. Deus tem para você uma família extraordinária, filhos extraordinários. Deus tem para você uma carreira extraordinária, um casamento extraordinário. E eu quero orar nesta noite para que abra o seu entendimento, os seus ouvidos espirituais, que você possa ouvir. Para que os teus olhos possam enxergar o caminho do Senhor. E que os teus pés possam caminhar na luz que vem da palavra de Deus. Mas adquira uma Bíblia se você não tem. Uma Bíblia impressa. E abra essa Bíblia e leia. Às vezes você vai abrir, não sabe nem aonde vai dar. Mas é ali que Deus quer falar com você. Amém? Carrega essa Bíblia.
carrega essa Bíblia. Porque isso aqui é testemunho também. Quando eu carrego essa Bíblia é um testemunho. Né? As pessoas que têm o privilégio de andar armada, que têm o privilégio, na maioria das vezes ele não tem preocupação de que os outros vejam que ele está armado, não. Você já reparou isso? Um policial de serviço, o Aurélio é policial, aquela arma fica onde, Aurélio? É à vista para todo mundo, ele não enfia ela aqui não, é aqui. Sabe para quê que põe ali? É para que a pessoa, o possível ofensor, saiba que ele está armado e tenha respeito a ele. Porque aquilo ali não é brinquedo, aquilo ali é a arma. Isso aqui é a espada, a Bíblia é a espada do crente. Quando ela está na minha mão, eu estou carregando uma arma poderosa na minha mão. Amém? É testemunho. Então tenha a sua Bíblia. Adquira a sua Bíblia. E se você não conseguir comprar uma Bíblia, você pode falar comigo que nós vamos comprar uma Bíblia para você. Né, pastor Aurélio? Vamos comprar e vamos doar para você. Eu já doei muitas Bíblias. Muitas vezes eu estava evangelizando e alguém falava assim, eu dava um folheto, um dia eu dei um folheto para um casal de sem teto. Ele falou, não, esse papelzinho eu não quero não, eu quero a Bíblia. Eu olhei para a minha Bíblia, eu era adolescente ainda, olhei para a minha Bíblia, tinha ganhado aquela Bíblia, olhei, entreguei. Depois eu fui lembrar que levou minhas anotações, meus papelzinhos, minhas lembrancinhas, que eu carreguei as lembrancinhas dentro da Bíblia, né? Levou tudo, peguei nada, vai, não tem problema não. Sabe, tá bem, se vão ler a Bíblia, então tá bom. Mas eu quero orar por você nessa noite. Quero pedir, fecha os teus olhos, coloca a mão aqui nos seus ouvidos. Fecha bem os seus olhos, coloca a mão nos seus ouvidos, porque eu quero orar, para que o seu ouvido possa ouvir a voz do Senhor. Senhor Deus, que o ouvido desses teus filhinhos, dessas jovens, dessas moças, desses rapazes, desses adolescentes, possa ouvir a tua voz, Senhor, não somente agora, mas, ó Deus, amanhã, à noite, ó Deus, depois de amanhã, Senhor, todos os dias da vida deles, ó Deus, e que os ouvidos deles estejam abertos à voz do Senhor, fechados para ouvir a voz do inimigo, do adversário deles, de Satanás. Em nome de Jesus, Senhor, que o entendimento dele seja aberto dela, seja aberto nesta noite, para que possa compreender a tua voz no meio de tantos ruídos, de tantas vozes, ó Deus, que vem de tantos lados, ó Pai, que a tua palavra entre no coração dele, que a tua palavra, Senhor, não permaneça apenas no ouvido, mas penetre no coração e produza vida, e produza, Senhor, substrato, e possa produzir, ó Deus, entendimento, compreensão, Senhor, e que ele possa se lembrar desta palavra e possa conduzir a vida dele em nome de Jesus. Coloca a mão nos seus olhos. Senhor, ó Deus, que os olhos destes teus filhinhos aqui, destes jovens, desses adolescentes, possam ser ungidos, Senhor, com o colírio espiritual, porque o Senhor diz, unja os teus olhos para que veja, compre colírio, para que unja os teus olhos para que veja, Senhor, o colírio vem de ti, Senhor, unja agora os olhos desses teus filhinhos, para que eles possam contemplar o Senhor, para que esses olhos se fechem, Senhor, para a pornografia, para que se fechem para a imoralidade, para que se fechem para as propostas, Senhor, ó Deus, que profana o teu nome, que entristece o teu espírito, Senhor, cele estes olhos, ó Deus, com a visão da glória do Senhor, da santidade do Senhor. Coloca a mão na tua boca agora, na sua boca, em nome de Jesus. Senhor, que a tua palavra, ó Deus, esteja nos lábios, esteja na boca, e que a boca desses jovens, desses adolescentes, saia somente palavras que edificam, palavras que constroem, palavras que louvam, que adoram o Senhor. Ó Deus, palavras, ó Senhor, que edificam eles mesmos, que eles possam com as suas bocas confessarem, ó Deus, quão grandes coisas o Senhor tem para a vida deles, que os lábios, ó Deus, sejam lábios que confessam o senhorio de Jesus na vida deles, no nome santo de Jesus. Amém? Deus abençoe. Sei que prolongou um pouco mais, mas Deus abençoe vocês em nome de Jesus.